Oi, gente, primeiro vídeo no canal, não tô acreditando que eu tive a coragem de começar, de colocar aqui o dedo no play e começar. Vamos lá, gente, roda a vinheta aí. Meus amores, hoje eu vou falar de um tema que é polêmico, né? Primeiro vou me apresentar, podem me chamar de Lua Leite, me chamo Marlua. Primeiro que eu sou nutricionista, sou formada desde 2017 na Universidade de Brasília. Isso não é tão importante, eu não acho importante ficar falando aqui todo o meu currículo, falando todas as especializações que eu já fiz. Vamos lá. Gente, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive anorexia nervosa. Não fui diagnosticada por médicos, não fui diagnosticada porque eu fui internada, mas sim, depois, quando eu estava durante a graduação, eu acho que no terceiro ou quarto semestre, fazendo uma matéria, onde começamos a introduzir o assunto de transtorno alimentar. E quando a professora falou sobre anorexia e tinha todos os sintomas, tudo que a pessoa fazia, eu olhei e pum, caiu a ficha. Eu falei, quando eu tinha 12 anos, eu tive anorexia nervosa. Eu fiquei chocada. Aquilo me deixou, assim, perplexa. Depois, quando eu fui fazer a minha especialização, primeira aula era sobre transtornos alimentares. A minha especialização foi em comportamento alimentar e a primeira aula foi com uma psicóloga. Ela foi falar sobre transtornos alimentares e daí o que aconteceu? Agora eu sei por que eu tive anorexia. Então, hoje eu posso dizer para muitas crianças, adolescentes, pré-adolescentes e mulheres que passam por transtorno alimentar como anorexia, que eu já passei, compulsão alimentar, que eu já passei, e também a tal da bulimia, que eu não passei, porém, tem muitas pessoas no meu ciclo que já passaram, e como também algumas colegas do balé. Sim, eu sou bailarina e também sou ex-ginasta. Quando eu tinha 12 anos, eu ainda era ginasta. Como é que começou essa tal da anorexia aí? O que fez? Porque tudo começa com gatilho. E qual que foi o gatilho naquela época para eu ter tido a tal da anorexia nervosa? O que aconteceu naquela época foi o seguinte, eu tive um problema, assim, uma virose. Eu não sei explicar realmente o que desencadeou essa virose. Eu lembro que eu comi pão de queijo, comi alguma coisa que me fez muito mal. E eu comecei a passar mal, como diarreia, dor no estômago, vômito. Fiquei daquele jeito, passando mal, vomitando, diarreia, desidratando. E naquela época eu já tinha alguns traços de compulsão alimentar, alguns episódios de compulsão alimentar. Principalmente quando eu tava muito ansiosa, quando eu tava muito preocupada com alguma coisa, quando eu tava muito chateada com o meu pai, porque a minha relação com o meu pai não era das melhores e ele também não era tão presente e eu sentia muita falta dele. Então tudo isso desencadeava muitas coisas em mim, emocionalmente falando, além dos conflitos na escola. Minha autoestima era muito frágil. Eu tinha muita vergonha do que os outros iam pensar do que eu fazia. Tipo, agora, eu não tô nem aí. Sinceramente, o que vocês vão achar? Sabe por quê, gente? Porque, meu Deus, eu já passei por tanta coisa nessa vida. Todos esses acontecimentos, eles desencadearam no meu emocional uma fragilidade muito grande. Uma instabilidade emocional muito grande. E aí, quando eu tive essa virose, eu simplesmente percebi que eu estava emagrecendo, né? E as pessoas estavam reparando. Uma ex-madrasta que eu tinha, ela falou, nossa, tá magra. Gente, vocês acreditam que quando ela falou isso, eu falei, nunca mais na minha vida eu quero engordar de novo. Porque eu lembro que as pessoas começaram a me tratar muito bem por eu estar mais magra. Gente, isso é preocupantíssimo. Você já percebeu o quanto que as pessoas magras são tratadas de forma diferente das pessoas que não são magras? Na cabeça da menina de 12 anos. Não quero mais engordar, vou parar de comer. Tipo assim, não é tão óbvio, né? Ninguém, assim, em sã consciência para e pensa isso, ou até nas consequências, e eu nem sabia que isso era um problema, sabe? Além disso, eu entrava na internet, tinha uns blogs que falavam muito disso, e eu achava exagerado demais aqui. Só que inconscientemente, eu via as meninas fazendo aquilo, comecei a achar normal. E aí eu entrava nesses sites e eu via que as meninas ficavam falando pra tomar muita água. E umas dicas assim surreais. A gente, pré-adolescente, tem uma fome do cão, e eu treinava muito também ginástica, então eu precisava comer, só que eu não tava querendo almoçar. Daí o que eu comecei a fazer? Eu colocava comida no prato e toda a minha família comia, eu comia depois deles de propósito. Eu fingia que comia
e jogava o resto da comida fora. Além de ser um desperdício muito grande, eu estava enganando a minha família, me enganando. No final das contas, minha avó descobriu e falou pro meu pai. Eu vou contar pra vocês a parte em que, quando eu comia muito, que era uma compulsãozinha que acontecia, eu só me permitia comer alimentos permitidos, como fruta. Então eu ia lá e comia metade de uma melancia sozinha. Eu ia lá e comia 4 peras de uma vez, a caixa de morango batida no leite. Eu comia muito isso. E aí eu não almoçava, não jantava, não comia ovo, não comia pão, eu só comia às vezes biscoitinhos de água e sal, e 1 ou 2, e um copinho desse tamanho de leite. Eu não entendia nada de nutrição, não entendia os malefícios de não estar nutrida, entendia nada. Além disso, eu fazia atividades físicas extenuantes. Foi nessa época que eu comecei a me desafiar a pular corda. E eu pulava até o 1000. E às vezes, quando chegava até 1000, eu queria continuar pulando. E aí não, agora eu vou até 2000. Gente, era muito surreal isso. Porque eu não parava pra descansar, tinha que ser direto. Eu não comia pra isso, então eu estava lá tirando toda a energia dos meus músculos. Depois a minha perna começou a ficar bem mais fina. E eu lembro, vou até mostrar pra vocês o que eu fazia. Eu lembro que eu pegava e fazia assim com a minha perna, ó. Ó, eu fazia assim pra ver se tava ficando mais fina. Eu olho com muito carinho pra mim hoje e entendi o que aconteceu comigo naquela época. Mas não é um comportamento saudável e aconselhável pras pessoas. Naquela época eu não estava sendo inteligente emocionalmente. A parte que realmente foi chata de sentir foi a falta de energia. Depois eu comecei a não conseguir mais treinar, nem pular corda, eu só ficava deitada no sofá. E a minha avó começou a falar, filha, você tá muito pálida. E a minha boca ficava branca. E eu comecei a ficar com meu olho branco. Minha boca ficava assim, ó. E na escola, teve um dia que a gente teve um evento que tinha que ir vestido de índio. E as minhas amigas foram com uma blusinha regata, com uma sainha cheia de pena, com um negocinho na cabeça, pintava o rosto, aquela coisa. Já a gente fui com um topinho, coloquei um monte de folhinha e uma saia e coloquei um monte de folhinha. Eu achava que eu tava arrasando com a barriga de fora. Só que quando eu fui ver as fotos, eu tava com a barriga muito, mas muito pra dentro. Quando meu pai descobriu, ele interviu. E se não vai pelo amor, vai pela dor. Cheguei, ele falou, eu tô sabendo que você tá sem comer. Por que você tá sem comer? E aí ele começou a simplesmente me chantagear com um misto quente, com bastante queijo, manteiga, bem gostosinho tava. Só que eu tava com muito nojo daquilo porque eu estava com repulsa. Um dos sintomas da anorexia é sentir nojo de comida mesmo, comida gordurosa, sabe? E de pensar o tanto que vai demorar pra queimar aquelas calorias. Então a gente tem um foco muito grande nas calorias. Nossa, gente, eu tava surreal, ficando extremamente doente mesmo. E aí ele me deu esse misto quente e falou o seguinte, Lua, se você não comer esse misto quente, você vai ficar sem a ginástica. Mas eu respirava ginástica rítmica. Eu era obcecada em ginástica rítmica. Eu tinha até na época era Orkut, eu tinha um perfil onde pegava fotos de todas as meninas mais famosas na ginástica rítmica do Brasil, que a gente chamava de GR, né? E eu separava por pasta e por equipamento no aparelho na época. Colocava massas, bola, fita e colocava foto das meninas, o nome delas. E aquilo começou a se tornar muito famoso. A gente recebia depoimentos no Orkut. Quando ele fez essa chantagem comigo, eu fiquei com muita raiva. Na época eu não entendia, né? Mas eu comi mesmo assim porque eu pensei, cara, eu não vou ficar sem a ginástica. E todas as vezes seguintes, quando eu não tava com ele, nem perto dele, eu ficava, tudo bem. Ele não vai falar nada, ele não vai ver, minha avó não vai falar porque você é mais esperta que ela. Só que quando eu pensava em não comer, eu lembrava muito de que eu poderia ficar sem ginástica. Então aquilo doía muito pra mim e aí eu decidia comer. Só que depois eu fiquei com a tal da compulsão alimentar. Isso já é assunto pra outro vídeo, né? Então eu fui do 8 pro 80. O equilíbrio, ele veio só depois, quando eu já tinha entrado na faculdade de nutrição, tá? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, qual é o único tratamento possível, além dessa chantagem emocional que meu pai fez, que seja em níveis mais avançados, ou até mesmo quando você ainda não tem entrado tanto, está em um fator de risco avançado para um transtorno, mas não tem entrado ainda. Primeira coisa, terapia e autoconhecimento. Não tem como você melhorar sua alimentação e seu comportamento se você não entende que, na verdade, aquele comportamento é fruto de alguma carência na sua vida. Pra mim, aquela carência era muito forte no meu meio social e familiar. Então, eu senti uma necessidade imensa
enorme de cumprir esse vazio com a aceitação das pessoas através da minha forma física. Mas, além disso, depois quando eu tava na minha pós-graduação, eu descobri isso. Eu descobri que, na verdade, isso também tem a ver com a nossa sexualidade. Então, na minha pré-adolescência, eu estava desenvolvendo a minha sexualidade. Eu ainda estava muito menina, eu não pensava em fazer nada relativo a esse fator de sexualidade. E o que eu decidi fazer naquela época de forma inconsciente? Não amadurecer meu corpo. Então, eu não queria peitos, eu não queria bunda, não queria coxa, e eu sempre tive essa predisposição e eu não gostava quando os homens olhavam pra mim e me achavam muito gostosa. Então, essa anorexia foi reflexo da sociedade machista que nós vivemos, mas que também eu vivi muito forte em casa. E aí, eles olhavam assim, às vezes eu usava um short curto, um short jeans normal, e uma amiga minha que era bem magrinha da ginástica usava também, mas eu era tida como gostosa para os meninos da ginástica olímpica, todos achavam que eu era gostosa e as minhas amigas, elas eram normais, entendeu? E aí eu ficava muito constrangida com isso, eu me sentia muito sexualizada, até mesmo me sentia vulgar. E isso me trazia esse desconforto com o meu corpo mais, assim, sabe? E aí o que eu comecei a desenvolver? Essa necessidade de ser mais magra, não necessariamente para um padrão da ginástica rítmica, mas também, né, não necessariamente para um padrão de aceitação pela sociedade, mas também para evitar essa vulgaridade de atrair as atenções, porque eu não queria ser atraente assim. Isso também está conectado com a forma que eu era muito relacionada com meu pai. De forma inconsciente também, a psicologia explica isso. Eu não queria que meu pai me olhasse de uma forma diferente, eu queria que ele me olhasse como uma menininha dele. Eu tava com resistência porque durante minha infância eu senti falta dele como aquele pai protetor, aquele pai que me cuidava. E nessa fase eu queria que meu pai, ele tivesse ali, continuasse cuidando de mim, que era a fase que ele tava se aproximando mais. E aí eu senti que se eu ganhasse peso, isso não ia acontecer, eu ia perder o amor dele, o pouco amor e o pouco tempo que eu tinha com ele eu ia perder. Era isso que passava na minha cabeça de forma inconsciente. Eu só aprendi isso durante uma aula. E hoje você pode descobrir isso numa terapia, numa sessão de terapia, numa sessão de psicanálise. Vocês podem buscar hoje esse conhecimento e se libertar disso. Consciência traz a libertação. Claro que depois eu passei por isso, aí evoluí, e agora eu posso ajudar as pessoas também, né, desenvolver estratégias. Mas, gente, o que eu quero dizer pra você é que todo transtorno alimentar, desde a anorexia até a compulsão, esconde uma falta, uma carência. Quando a gente não lida de frente com as nossas emoções e essa falta de inteligência emocional, porque a gente não é ensinado isso na escola, a gente não é educado assim em casa, os nossos pais às vezes não têm essa inteligência emocional para nos passar esse conhecimento. Não é culpa deles, isso é uma coisa que depende muito mais da gente. A partir do momento que a gente cresce, amadurece, a gente vai percebendo que a gente é responsável pelas nossas emoções. Então, você hoje, independente da sua idade, você é adolescente ou adulta, você pode escolher sim como você vai reagir a essas situações e buscar ajuda. Você não precisa ficar limitada a um profissional. Vai experimentando vários e aquele que você mais conseguiu se identificar, fica ali até você conseguir realmente o sucesso no seu objetivo, tá bom? Se inscreve aqui, fica aqui comigo e um beijo muito grande. Se inscreve, viu?